Roma é a capital da Itália. É uma comuna italiana e está sediada na província de mesmo nome, na região do Lácio. Conhecida internacionalmente como a cidade eterna pela sua história milenar, Roma espalha-se pelas margens do rio Tibre, compreendendo seu centro histórico com as suas 7 colinas: Palatino, Aventino, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino e Célio. Segundo o mito romano, a cidade foi fundada por volta do ano de 753 a.C., por Rômulo e Remo, que são atualmente símbolos da cidade. Desde então, tornou-se no centro da Roma Antiga, Reino de Roma, República Romana e Império Romano, e mais tarde dos Estados Pontifícios, Reinos de Itália e, por fim, da República Italiana. No interior da cidade encontra-se a Cidade do Vaticano, ou Santa Sé, sede da Igreja Católica Apostólica Romana e residência do Papa, que também é bispo de Roma. É a única cidade do mundo a hospedar no seu interior um Estado estrangeiro, o Vaticano. Por tal motivo, com frequência é definido como capital de 2 estados. É uma das cidades com maior importância na história mundial, sendo um dos símbolos da civilização europeia. Conserva muitas ruínas e monumentos na parte antiga da cidade, especialmente da época do Império Romano e do Renascimento, um movimento cultural que nasceu na Itália. A área metropolitana tem cerca de 2.546.804 habitantes e estende-se por uma área de 1.285 km², tendo uma densidade populacional de 1.981 habitantes por quilômetro quadrado, o que a torna na maior cidade da Itália e também na capital europeia de maiores dimensões. Os patrimônios históricos de Roma são Arco de Constantino, Arco de Galiano, Coliseu de Roma, Coluna de Antonina, Coluna de Trajano, Mausoléu de Augusto, Mercado de Trajano, Monumento de Vítor Emanuel II da Itália, Obelisco Lateranense, Obelisco de Montecitorio, Obelisco Flamínio, Obelisco Esquilino, Obelisco del Quirinale, Obelisco Agonale, Obelisco Salustiano, Obelisco Pinciano, Obelisco del Panteão, Obelisco della Minerva, Obelisco de Dogali, Obelisco de Villa Medici, Obelisco de Villa Celimontana, Palácios Imperiais do Palatino, Pirâmide de Celstio, Porta São Paulo, Sant'Ivo alla Sapienza, Teatro de Marcelo, Teatro de Pompeu, Templo de Antonino e Faustina, Templo de Apolo Sosiano, Templo de Saturno, Templos de Vesta. A Superintendência do Patrimônio Arqueológico de Roma é uma estrutura periférica do Ministério de Patrimônio e Cultura, que tem sido atribuída a autonomia da administração e contabilidade, científico e organizacional nos anos de 2001-2003. Exerce as tarefas do quadro institucional para a proteção e valorização, com referência a uma zona geográfica específica correspondente à cidade de Roma, com exceção do Parque Devei. As tarefas da Superintendência do Patrimônio Arqueológico de Roma, que é a entidade adjudicante que confere um bem a alguém, para todos os bens, pode ser resumida da seguinte forma: monitoramento e verificação, autorização prévia de qualquer atividade na área delimitada, tanto por indivíduos que as autoridades públicas, que afetam o solo, ficando entendido que qualquer descoberta por lei é estatal. Execução das escavações e investigações arqueológicas para fins de conhecimento e da ciência, seja diretamente ou como parte das atividades listadas acima. Monitoramento e verificação. Autorização prévia de qualquer atividade que se relaciona a monumentos, obras de artes e artefatos, ambos de propriedade privada e os pertencentes a entidades públicas, antiga ou convencionalmente, incluindo ao longo prazo, que vão desde os tempos pré-históricos para a queda do Império Romano. Conservação, manutenção e restauração de monumentos, obras de arte e artefatos antigos ou convencionalmente, incluindo mais cronológica prevista para o departamento. Gestão dos sítios arqueológicos abertos ao público e os museus arqueológicos que estão sob a sua jurisdição. Exercício das funções de proteção, com poder para agir um planejamento de atividades de planejamento. Autoridades locais preparadas para eles, cidade de Roma, província de Roma, Lácio, região. Atividades de estudo, conhecimento, catalogação e conservação decorrentes das atividades de pesquisa arqueológica e escavações. Parte da lei propriedade do Estado.
organização de exposições e conferências sobre temas específicos por parte da disseminação do conhecimento através de serviços educacionais especializados, publicação de estudos científicos, catálogos de exposições e, em geral, os resultados da atividade científica. O Coliseu de Roma foi construído entre 70 e 90 d.C., iniciado por Vespasiano de 68 a 79 d.C. Mais tarde foi inaugurado por Tito por volta de 79 a 81 d.C., embora apenas tivesse sido finalizado poucos anos depois. Empresa colossal. Esse edifício inicialmente poderia sustentar no seu interior cerca de 50 mil espectadores em 3 andares. Durante o reinado de Alexandre Severo e Gordiano III, foi ampliado com um 4º andar, podendo abrigar então cerca de 90 mil espectadores. Finalmente foi concluído por Domiciano, filho de Vespasiano e irmão mais novo de Tito, por volta de 81 a 96 d.C. A construção começou sob ordens de Vespasiano, numa área que se encontrava no fundo de um vale entre as colinas de Célio, Esquilino e Palatino. O lugar foi devastado pelo grande incêndio de Roma no ano 64, durante a época do governo do imperador Nero, e mais tarde havia sido reurbanizado para o prazer pessoal do imperador. Mais tarde foram construídos uma escola de gladiadores e outros edifícios de apoio dentro das antigas terras da Domus Áurea, a maior parte da qual havia sido derrubada. O edifício tinha alcançado o 3º piso, e Tito foi capaz de terminar a construção tanto do Coliseu como dos banhos públicos adjacentes, apenas um ano depois da morte de Vespasiano. O nome original do Coliseu de Roma era Anfiteatro Flávio ou Flaviano. O nome Anfiteatro Flávio é empregado ainda hoje, embora seja mais popularmente conhecido como Coliseu de Roma. A sua designação de Coliseu começou a difundir-se a partir do século VIII, qual se crê que tenha sido devido a uma grande estátua de Nero, que se encontrava perto do edifício na Domus Áurea, conhecida popularmente como Colosso de Nero. O monumento permaneceu como sede principal dos espetáculos da urbe romana até o período do imperador Honório no século V. Danificado por um terremoto no começo do mesmo século, foi alvo de uma extensiva restauração na época do Valentiniano III. Em meados do século XVIII, a família Frangipane transformou-o em fortaleza e ao longo dos séculos XV e XVI foi por diversas vezes saqueado, perdendo grande parte dos materiais nobres com os quais tinham sido construídos. O Coliseu não estava inserido numa zona de encosta, enterrado, tal como normalmente sucede com a maioria dos teatros e anfiteatros romanos. Em vez disso, possui um anel artificial de rocha à sua volta, para garantir sustentação, e ao mesmo tempo, essa subestrutura serve como ornamento ao edifício e como condicionador da entrada dos espectadores. É construído em mármore, pedra travertina, ladrilho e tufo. A sua planta elíptica mede 2 eixos que se estendem aproximadamente de 190 metros por 155 metros. A fachada compõe-se de arcadas decoradas com colunas dóricas, jônicas e coríntias, de acordo com o pavimento em que se encontravam. A arena possuía um piso de madeira, normalmente coberto de areia para absorver o sangue dos combates, sob o qual existia um nível subterrâneo com celas e jaulas que tinham acessos diretos para a arena. Alguns detalhes dessa construção, como a cobertura removível que poupava os espectadores do sol, são bastante interessantes e mostram o refinamento atingido pelos construtores romanos. Formado por 5 anéis concêntricos de arcos abóbodas, o Coliseu representa bem o avanço introduzido pelos romanos à engenharia de estruturas. O Coliseu é conhecido como o maior símbolo da cidade de Roma e um dos melhores exemplos da engenharia e da arquitetura romana.
Patrocinado pelo Grupo Tod com o financiamento de 25 milhões de euros, o início da restauração do sistema financeiro e implementação do fechamento dos portões de primeira ordem são esperados para o início de dezembro de 2012 e será concluída em meados de 2015. Em 27 de julho, a primeira corrida foi ganha provisoriamente por 6 milhões de euros, uma diminuição de 25% na mesma base de contrato e com uma redução significativa na duração do trabalho de 180 dias. Esta é a primeira restauração que irá afetar o Coliseu em sua totalidade, passando pela assinatura do contrato no início de outubro e o design que envolverá 50 dias a partir daquele tempo. O andaime vai subir nos primeiros 4 arcos do monumento a 915 dias, em comparação com a 1095 estimada no projeto final, para uma duração total de 2 anos e meio. A responsabilidade do processo administrativo e da direção técnica é confiada à Superintendência Especial para o Patrimônio Arqueológico de Roma. O plano de ação inclui a construção de estruturas temporárias para setores individuais, a integração de pesquisa e mapeamento do estado de conservação, restauração das demonstrações, incluindo a primeira instância de um modo todo, qualquer calcificação, limpeza com jatos de água, fechamentos, tratamentos de componentes metálicos. A retirada progressiva de estrutura em tubo, acoplamento projetado para proteger os arcos de primeira ordem e substituir com um muro novo. Os ônibus adaptados para levar os visitantes aos pontos turísticos podem ser encontrados bem próximo do Vaticano, a um preço que varia entre 12 e 17 euros, dependendo do trajeto. A vantagem é que você pode comprar um ticket e parar nos locais que pretende conhecer e, posteriormente, entrar em outro ônibus da mesma empresa para seguir o roteiro. Conhecer o local onde São Pedro e São Paulo ficaram presos vale os 7 euros cobrados por pessoa, assim como não se deve economizar os 8 euros cobrados para visitar o Coliseu Romano. Além disso, há os ingressos para os museus. De graça, você pode visitar o Panteão, onde fica o túmulo de Umberto, primeiro rei da Itália, e também o túmulo de Vittorio Emanuele, considerado o pai da pátria italiana, e ainda a Fontana di Trevi, onde se jogam moedas em troca de realização de desejos. A graça de Roma não é de graça, e nem poderia ser, uma vez que é preciso manter aquela monumental estrutura em condições de receber milhares de pessoas todos os dias. Além disso, os que se dispõem a conhecer a Cidade Eterna também sabem que o tempo cobra caro para não desgastar tão valioso patrimônio da humanidade. Assim, mesmo tendo que pagar entre 5 e 10 euros por uma foto ou filme, ao lado de um soldado romano, a alegria toma conta dos turistas que querem trazer uma boa lembrança da viagem.